Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto e amado ouvinte, hoje, sexta-feira, dia de sacrifício, dia de jejum, dia de meditarmos o mistério da paixão do Senhor. Iniciemos juntos, clamando a presença da Trindade em nós, que afasta o mal, que afasta as tempestades causadas pelos infernos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas pessoas assustadas com tantos acontecimentos de perseguição à fé cristã e particularmente à Igreja Católica, têm me feito muitas perguntas, passado mensagens assustadas. Primeiro, nós não precisamos criar pânico em relação às perseguições. Vamos ter que acostumar-nos a elas, porque elas vão se estender mundo afora. Precisamos sim empunhar as armas da defesa da fé, a oração, o jejum, o sacrifício e o Santo Terço, o Santo Rosário. São as armas que nós temos contra esses males. Eu não tenho dúvidas que atrás de todo esse vandalismo contra os nossos templos, contra a fé, contra os sacramentos, está também uma ação do demônio. É o inferno que se abre contra a fé cristã, porque Jesus, com o mistério da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição, abalou os infernos. Talvez você não crê na existência do mal personificado como nos ensina a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, o magistério. Já o Papa Pio XII dizia que a grande glória de Satanás nesses tempos é quando as pessoas dizem que ele não existe. Todo esse ódio à Igreja Católica que vem crescendo nesses últimos 60 anos ou mais, talvez mais desde o tempo da Revolução Francesa, todo esse ódio, essa proposta de perseguição, de destruição da Igreja, ela vem sendo trabalhada onde? Trabalhada nos cinemas, através de filmes. Sempre você tem filmes que colocam a Igreja como lixo do mundo. Nas novelas, inclusive das nossas TVs aqui no Brasil, qual a novela que fala bem de um padre? Qual a novela que fala bem da Igreja? Sempre apresenta a Igreja com uma caricatura de desprezo, de escárnio. Como que os professores de história falam? O que eles falam da Igreja? Já nos nossos colégios e nas nossas universidades, vai se criando uma mentalidade de oposição a Cristo e à Igreja. Nós temos aí uma verdadeira realidade que está sempre colocada em primeiro lugar nas nossas mídias, na pseudocultura, nas novelas, seriados, e tudo vai se conspirando contra a Igreja, criando essa mentalidade para que nós possamos chegar ao que chegamos. As pessoas não respeitam mais os templos, movimentos feministas que invadem as nossas igrejas, que defecam em cima dos nossos altares e atentam contra celebrantes. Mundo afora está a acontecer isso, queimando as igrejas, queimando cruzes, destruindo imagens dos santos. Então, atrás disso tem toda uma tragédia insistentemente programada pelo demônio, pelo inferno. E usa as pessoas, usa a cultura, usa a falsa ciência, os falsos conceitos para criar um ambiente de destruição da fé, de destruição da Igreja e de perseguição a Cristo, instaurando a cristofobia. Isso é tão forte que os nossos cinemas, os seriados e novelas
debocham tanto da igreja, como se a igreja fosse aquilo. Nunca se fala do que a igreja fez, do que os cristãos fizeram ao longo da história, tanto na ciência, quanto na melhoria da compreensão do ser humano. Ninguém fala disso. Da beleza da Bíblia, da tradição da igreja, a beleza dos mosteiros, de tudo que o movimento monástico fez em favor da cultura ocidental. Ninguém fala. Então essa maldade, essa ideologia que vai entrando no mundo, ela é extremamente perigosa. E esses grupos fanáticos que gritam contra o fascismo, contra o cristianismo, contra tantas coisas em nome da democracia, são pessoas que não têm uma perspectiva objetiva nas suas palavras, nas suas ideias, no seu movimento, senão essa coisa de destruir, de varrer da face da terra Deus. É uma perseguição, uma ira contra Deus. E essa ira contra Deus, a gente sabe onde ela está bem localizada, no inferno. O demônio, ele é um irado eterno contra Deus. E ele atua, ele age nessas realidades. Não importa se você crê ou não crê. Não importa, mas é uma realidade que nós precisamos, a partir da nossa oração, constatar. E a nossa luta contra essas realidades precisa ser no nível também espiritual, na oração. Nós fomos deixando as nossas universidades, toda essa pseudocultura, tudo isso foi sendo tomado por pessoas extremamente iradas contra a fé, contra os valores, contra os costumes. E nós estamos colhendo isso. Precisamos resistir na fé. Rosário, sacrário, confessionário, oração, jejum, penitência, são as armas espirituais que nós temos para combater esse mal que se levanta de maneira orquestrada, mundo afora, contra Cristo e sua igreja. Coragem, meu prezado ouvinte, levante os seus olhos a Deus e vamos à oração, porque tudo pode ser mudado pelo poder da oração. A aclamação ao Evangelho de hoje, que está lá no lecionário da liturgia, traz-nos o versículo 25 de Mateus 11. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Eu gosto muito desta passagem. Ela é linda. Ela nos revela o que é o mistério de Deus na vida das pessoas. Somente os anauins, os pobres, os simples, aqueles que se despojam de si e de todas as coisas deste mundo, os adereços deste mundo, para crer. É a esses que Cristo veio servir. São os pobres, os pequenos, que recebem a ciência de Deus, a palavra de Deus. E os pequenos, os pobres aqui, não são apenas os miseráveis, os que não têm nada, mas as pessoas que se tornaram pequenas diante de Deus. E aqui pode ser quem quer que seja, desde um cientista renomado, o empresário, o funcionário público, quem quer que seja. Se você desapega de tudo e se torna uma pessoa orante e confia em Deus, você se torna o pobre de Deus, o pobre de Yahvé, que recebe essas luzes e as revelações divinas. Portanto, quem é orgulhoso, quem está entupido de teologia orgulhosa, quem está entupido da falsa ciência, quem está entupido de ideologia, jamais vai entender isso aqui. Nunca. Vai ficar analisando todo o vandalismo contra a igreja, contra a fé, como se fosse algo político e etc. Não é só isso não. Tem toda uma ação do mal através de tudo isso. Uma ação orquestrada. Porque assim como Deus precisa de mim, precisa de você, precisa de tantas pessoas para revelar o seu amor ao mundo, o demônio também se usa das pessoas
elas se tornam vítimas, como Adão e Eva foram vítimas do inimigo, para que a semeadura do orgulho possa entorpecer o coração dos homens e os que são crentes, os pobres de Deus, serem maltratados, vilipendiados, destruídos e mortos. Ninguém tem poder para destruir a igreja. Pode destruir os templos, queimar as cruzes, destruir tudo, mas a Eucaristia, a fé, o nosso amor a Jesus, ninguém é capaz de tirar dentro de nós. Nós vamos, se preciso for, a exemplo dos santos, dos mártires do Colosseu e do Circo Máximo de Roma, morrer derramando sangue e glorificando a Deus, porque a Deus tudo, a este mundo nada. Que Deus nos livre dos infortúnios e façamos hoje um pequeno sacrifício pela santidade do mundo e pela proteção dos cristãos, onde quer que estejam. Que Deus nos dê essa graça. Pai de bondade, Deus de amor, olhai pela tua igreja. Olhai pelos teus filhos e filhas batizados. Olhai, Senhor, por nós que te adoramos e rendemos-te graças. Olhai, Senhor, por este mundo marcado pela violência, pelo ódio a ti, pelo desprezo e escárnio a ti, ó Pai, e ao teu Filho Jesus. Escárnio dirigido contra o Espírito Santo, que nos revela o dom da fé, da esperança e da caridade. Pai, derrama o teu Espírito Santo do coração eterno do teu Filho e do teu eterno coração sobre a nossa igreja, sobre todos os cristãos da face da terra, especialmente naqueles lugares onde a fé cristã é perseguida, onde os cristãos são maltratados, mortos, feridos, estrangulados. Dai, Senhor, a luz do teu Espírito, para que o testemunho e o sangue derramado, para que as chamas das nossas igrejas, dos nossos sacrários, nossas imagens queimados, se torne também um convite à salvação que esse mundo tanto precisa. Cura, Senhor, esse mundo enfermo, agarrado ao dinheiro, agarrado ao poder, agarrado à dominação uns dos outros, à manipulação, este mundo agarrado ao prazer pelo prazer, Senhor. Pai, toma conta de nós. Reveste-nos com o dom da coragem, para que não sejamos acovardados no medo e passamos ao largo do sacrário das nossas igrejas. Nós queremos, Senhor, te adorar e, se preciso for, morrermos agarrados ao sacrário do teu Filho Jesus. Fica conosco, Senhor, enche-nos de paz, livra-nos da peste e do mal que crasa sobre o mundo e dai-nos a beleza da fé, que é capaz de superar todos os infortúnios e medos que este mundo coloca sobre nós. Encha o lar do ouvinte que ora comigo agora de paz, de bênçãos e de santidade. Cura, Senhor, os doentes, os que passam por tribulações, os que padecem os efeitos da peste chinesa. Enche-nos, Senhor, com a tua santa bondade e misericórdia. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.